nós vamos estudar o tema: o Senhor disciplina a quem ama. Ih, pastor, se eu tivesse ficado lá em casa para ver o jogo da seleção, você não ia apanhar. Você não veio aqui para apanhar, amado. O Senhor disciplina. Disciplina é um ato de amor a quem ama. Olha, é a quem ama. Deus cuida de quem Ele ama. Sabe, quando nós amamos, nós cuidamos. Quando nós não amamos, nós fazemos vistas grossas, não ligamos. Mas quando você ama, você cuida. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 12, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus bondoso, misericordioso, justo, verdadeiro, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale à nossa mente espiritual, que a Tua palavra, Senhor Jesus, caia em boa terra, que é o nosso coração, e que nesta noite, Senhor Jesus, que cada um de nós possamos aprender, outros recordar, acerca destes assuntos tão importantes, tão fundamentais para a vida do povo de Deus. Ensina-nos, Deus. Nos disciplina por Tua palavra nesta noite. Precisamos aprender, Pai, pois queremos ter uma vida plena contigo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Mel. Que Deus continue honrando, guardando e protegendo você e sua família. Meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Nesta noite maravilhosa, nós vamos entender um pouco desta questão da disciplina. Este é um dos assuntos que nós já tocamos aqui na igreja inúmeras vezes, já falamos, mas sempre se faz necessário entender e compreender este aspecto de Deus, esta disciplina da parte de Deus. Este texto que nós acabamos de ler, de Hebreus 12, ele fala a respeito de educação. Sabe quando a Bíblia diz que Deus disciplina, que Deus corrige? Isso significa que Deus educa todo filho a quem ama. Sabe que todo filho de Deus, todos nós, somos educados, disciplinados, tratados e trabalhados por Deus para termos uma vida melhor. A questão da disciplina, ela é importante. Se você pegar aí pessoas que se deram bem na vida, pessoas bem-sucedidas, são pessoas que têm uma disciplina. Se você pegar um esportista, por exemplo, um grande esportista, ele tem que ser disciplinado. Você pega, às vezes, uma pessoa que foi disciplinada a vida inteira, foi um indivíduo disciplinado, tudo que ele fez, ele foi bem-sucedido. Ele perde a disciplina, ele sai da linha, ele começa a andar por outros caminhos, ele já não tem mais aquela disciplina, a vida dele começa a cair. Qualquer esportista, qualquer pessoa, em qualquer ramo, em qualquer área da vida. Então, a disciplina, ela é uma educação, ela é um treinamento. E é através da disciplina, é por intermédio da disciplina, que Deus nos educa, que Deus nos treina para vivermos uma vida plena com Ele. E também existe a disciplina da parte de Deus, que é uma correção. Se Deus não nos corrigir, nós podemos viver uma vida sem controle. Sabe, uma vida sem disciplina é um trem descarrilhado. Vai provocar um grande estrago. A qualquer momento, a desgraça virá, a qualquer momento o problema virá, porque uma pessoa sem a correção, sem a disciplina de Deus, é uma pessoa sem controle.
Toda pessoa que vive sem controle, toda pessoa que vive desgovernada, sem um governo, esta pessoa tende a ser mal-sucedido na vida. Então, pastor, o que é disciplina? Disciplina é zelo. Disciplina é um ato de bondade, de amor de Deus para com seus filhos. Então, Deus nos disciplina para nós não andarmos em caminhos errados, em caminhos de morte. Deus nos disciplina para não colocarmos a nossa vida na zona de risco. Então, pastor, como assim? Deus nos disciplina, por exemplo, por intermédio da palavra. Deus vem, te educa, fala, te orienta, te mostra o caminho certo. Deus te dá a direção. Para quê? Para você não andar no erro. Então, isto é um aspecto da disciplina. Você está compreendendo? Qual é o outro aspecto da disciplina, pastor? Caso este filho que foi educado, ouviu, Deus orientou, Deus disse por onde tem que andar, que caminho tem que fazer, e este filho, ele faz pouco caso do que ouviu, e ele passa a viver do jeito que ele quer, então Deus corrige e açoita. Isto é um ato de amor. Eu vou tentar explicar isso, mais ou menos mostrando, nos dias de hoje, talvez seja um pouco menos comum, mas como que nós vivíamos no passado? O pessoal que é um pouco mais antigo sabe. O pai dizia assim, olha, você não pode fazer isto, hein? Não faça isto, você não vai para o rio sozinho, não vai pular da ponte, não vai fazer isto. Aí o filho diz, meu pai não está vendo, eu vou lá e eu vou fazer. Aí ele faz. Quando ele faz, o que o pai faz? O pai fica sabendo, vai lá, dá um puxãozinho de orelha, não era assim? Mas meu pai é ruim. Não. Por que o pai faz isso? Porque se este filho pula de cima da ponte, bate a cabeça numa pedra, ele morre, ele perde a vida. Então, para que ele não sofra o dano de perder a vida, Deus corrige. Pastor, o que é a correção? A correção nada mais é do que a colheita, o fruto das nossas ações. Toda ação tem uma consequência. Tudo que nós plantamos vai gerar uma colheita. O grande mal hoje na vida do povo de Deus é a plantação errada. O grande mal hoje na vida do povo de Deus não é Deus quem manda, não é Deus quem põe no caminho. São escolhas erradas que o povo de Deus tem feito na vida. Então Deus toma conta de nós, nos disciplinando, cuidando, para que eu e você não vivamos no erro. Olha, vamos ver isto. Vamos ler agora toda esta passagem em Hebreus 12. Vamos ler do 5 ao versículo 11, por favor. Se precisar parar, eu vou parando. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então, para aqui, volta aqui. Então, Deus diz, não se esqueça da exortação e não menospreze a exortação do pai para o filho. Olha, nem desmaie quando por ele você é reprovado. Então, isso significa o quê? Que quando nós nos esquecemos da exortação, quando nós menosprezamos a exortação de Deus, quando nós menosprezamos o entendimento, a disciplina, o cuidado de Deus, nós estamos sendo reprovados. O que nós estamos fazendo é reprovando a nossa própria vida. Nós estamos plantando errado, estamos plantando contra nós mesmos. A igreja conseguiu entender? Mais adiante você vai entender. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Pode seguir. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Para aqui. Que filho que o pai... Amados, eu tenho 3 filhos. Eu tenho que corrigir. Você imagina, o Gabrielzinho. O Gabrielzinho não tem noção exata das coisas. Ele tem uma certa noção. Você imagina na porta de casa, onde passa carro. Aí eu deixo o portão aberto e deixo o Gabrielzinho à solta. Faz o que quer. Aí ele vai na rua, volta, vai na rua. Uma hora passa um carro, vai fazer o quê? Vai atropelar o meu filho, eu vou perder o meu filho. Para que eu não perca o meu filho, o que eu faço?
eu tranco o portão, eu ensino para o Gabriel, não pode andar na rua, se ficar aqui tem que ficar na calçada, não pode. Eu ensino, eu oriento. É isso que Deus diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Um pai que não corrige, um pai que não treina, um pai que não educa, ele vai fazer o que com o filho dele? Ele vai destruir a vida desse filho. Um filho solto, um filho sozinho, um filho à deriva? Amado, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com 30... Estou com 30 e quanto, sogra? 37? Obrigado. 30, eu já nem lembro mais. Estou com 37 anos. Eu já tive 15, 16, 17. Dizer que uma pessoa com 15, 16, 17 é capaz de se cuidar? Impossível. É impossível. Porque, sozinho? Não, pastor, porque eu, no passado, eu cheguei aqui em São Paulo, aí, isso é outros tempos. Hoje, neste mundo que jaz no maligno, impossível. Amados, se nós não tivermos um pai por perto, não tivermos um guia espiritual, não tivermos um mentor ali, alguém cuidando, orientando, mostrando o que é certo e o que é errado, está à deriva. Há uma grande probabilidade de ter problema. A Bíblia diz, que filho há que o pai não corrige? Segue, por favor. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filho. O que significa isso, pastor? Deus corrige a quem ama. Deus não vai corrigir o bastardo, entre outras palavras, o que não é filho. É um exemplo. Imagine, eu estou andando no meio da rua, aí eu vejo uma criança, eu paro o meu carro e digo, menino, o que você está fazendo na rua esta hora? Não, estou aqui que eu fui comprar. Não, você não, eu corrigir filho dos outros? Eu não tenho nem autorização. Às vezes o pai pega, está mexendo com o meu filho, é capaz de eu ir preso, chamo o conselho tutelar, eu vou preso. É sério. Então, eu não vou corrigir o filho dos outros. Eu não vou corrigir o filho alheio, eu vou corrigir o meu filho. É o que Deus está dizendo, que Ele não corrige o alheio, Ele corrige o seu filho, o seu povo. O interesse de Deus em disciplinar é você. Pastor, esta palavra era para o meu cunhado que não vem na igreja. Não, esta palavra é para você que está aqui. Esta palavra é para você que foi trazida e trazida por Deus. Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. Agora, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos os filhos, logo sois bastardo e não filhos. Então entenda uma coisa, Deus disciplina, Deus educa, Deus treina, Deus orienta quem? Os filhos. Digo, o interesse de Deus é nos seus filhos. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Isso é uma pergunta. Então, versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Nós corrigimos como? Segundo melhor nos parece, não é assim? Nós corrigimos o filho segundo o que nós achamos que é melhor. Às vezes eu sigo meu filho, às vezes eu falo algumas coisas e ele não gosta. Não, pai, às vezes ele não gosta. Mas segundo melhor me parece, eu corrijo, eu educo. Agora, olha o que a Bíblia diz. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua... Deus nos disciplina para aproveitamento, para que a minha vida e a sua seja aproveitada por Ele, para que a minha e a sua vida não seja perdida, para sermos participantes, ou seja, para termos uma conduta de vida de santidade. Deus quer a minha e a sua conduta uma conduta santa. A disciplina, amados, diz a Bíblia, ela às vezes não parece ser muito boa. Você já percebeu que ninguém gosta de ser disciplinado? Chama a atenção de alguém, a pessoa trava, bloqueia. Chama a atenção de uma pessoa, a pessoa não... Nenhum ser humano gosta de ser chamado a atenção. Não. Olha, a criança mal começa a entender as coisas. Você não pode, ela pega a mamadeira e joga no chão. Já fecha a cara. Pequenininho. Você vai dar uma bronca, experimenta, chega, não vai dar uma bronca. Tem uns que põem a língua para você, sai correndo. Não gosta. Agora vai num adulto. Você vai dar
Olha, você fez isso aqui, está errado. Muda o semblante. Fecha a cara. Ninguém gosta. Ninguém gosta. A Bíblia fala isso, olha o versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Sabe que quando Deus educa, você vir aqui para a igreja, ouvir coisas como nós estamos ouvindo hoje, e o que Deus tem nos orientado, tem nos dado de direção, às vezes para algumas pessoas, a pessoa não recebe bem. Às vezes, num primeiro momento, não é motivo de alegria. Eu não gostei, sabe? Hoje que o pastor tocou nesse assunto, isso me incomoda um pouco. Eu não gostei do jeito que ele falou. Não sou eu, estou com a Bíblia aberta. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, ponto e vírgula. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Na vida de quem, pastor? Aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Ou seja, ao depois em que você ouve e você exercita, você pratica isto, isso vai trazer um fruto de justiça na sua vida. Um fruto de honra. Tem benefício. Tem benefício. Quem está compreendendo? Então, Deus corrige, Deus açoita. Pastor, como funciona isso? Põe Hebreus 12:6, Wagner. Olha o que diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem? Amados, cá para nós. Vamos tratar em miúdo aqui para você entender o que eu estou falando. Quando nós chegamos na igreja, qual é o estado que nós entramos na igreja? Quando eu entrei na igreja na minha adolescência, eu era criado praticamente na rua. Mamãe, tadinha, doméstica. Vivia trabalhando. Em casa, eu era o santo. Na rua, era um capeta. Era o santo do pau oco. Já ouviu falar o termo santo do pau oco? Porque em casa, mamãe arrumava uma briga com quem quer que fosse. Eu ia para a escola. Eu fazia as coisas direitinho. Ajudava ela em casa. Mas na rua, eu cabulava a aula. Mamãe semi-analfabeta. Eu copiava a letra dela para assinar. Como é o nome daquilo que dá lá? Não, advertência. É o quê? Suspensão. Suspendia. Eu fazia tudo isso. Eu falsificava a assinatura de mamãe. Arrumava encrenca na rua, fazia. A culpa nunca era minha. A culpa nunca era minha. Eu saía, cabulava a aula, bebia, punha cigarro na boca, fazia de tudo que os irmãos imaginar. Na pré-adolescência, idade do meu filho, 14 anos, descriado solto. Chegava em casa, a mamãe dizia, esse menino é um bom menino. E Tereza, abre o teu olho com este menino, vai te dar trabalho, Tereza. Minha mãe fechava a cara para todo mundo. As pessoas estavam alertando. Eu estava no caminho errado. Agora, na minha adolescência, Jesus diz, não posso deixar sem correção, isto não vai durar. Aí ele me pega com amor, bondade e traz para a casa dele. Como você acha que eu cheguei na igreja? Eu, pastor. Hoje, pastor. Mas naquela época, imagine. Eu era malandro. Era na hora do louvor, aleluia. Ou depois do louvor, meu irmão. Depois que saia da igreja, vamos no matinê do carnaval, vamos não sei o quê. Isso não era certinho. Eu não era certinho. Isso era um pé lá e um pé cá. Como que Deus moldou a minha vida? Prau. Veio de todo lado. Às vezes hoje eu entendo, na época eu não entendia. Com 14, 15 anos, sabe o que aconteceu? Minha mãe teve derrame. Sabe quem era a família? Minha mãe e eu. Se minha mãe não trabalhasse, nós não comeríamos. Ela não trabalhava mais. Então nós íamos morrer de fome ou viver de favor. O que eu tive que fazer com 14 anos? Desculpe a expressão que eu vou usar aqui, porque não é nem um pouco acadêmica. Eu deixei de vagabundar e fui trabalhar. Eu tenho minha carteira assinada, trago aqui para mostrar para todo mundo, com 14 anos, que naquela época podia. Comecei a trabalhar. Comecei a sair da rua. Deus começou. Pá, é daqui. Pá,
é dali, é daqui. Pá. Mas podia comprar um macinho de cigarro desse aqui para fazer uma média com os amigos. E depois eu vou para o culto de noite lá, mas lá ninguém vai saber mesmo. Chupa um drops house. E o dinheiro, pagar aluguel. Pum. Tem que pagar a conta de água. Com 14 anos. Pum. Conta de... Deus foi corrigindo. Não sobrava nem para uma coxinha. Deus foi, toma daqui, toma dali. Não é que Deus foi batendo. Não é que Deus é mau. Deus foi me colocando nos trilhos. Deus foi ajustando a minha vida. Aquilo foi um ato do amor de Deus. Todos nós, quando chegamos na obra de Deus, se Deus não nos disciplinar e não nos corrigir e não nos açoitar, meu irmão, nós vamos viver com o pé na igreja e com o pé no mundo. Nós vamos achar que a casa de Deus podemos fazer qualquer coisa. Vamos achar que a vida espiritual pode ser vivida de qualquer forma. Eu vou lá, eu dou meu dízimo mesmo. Que dízimo, meu irmão? Você acha que Deus está preocupado com dinheiro? Quem se preocupa com dinheiro é pastor, que tem que pagar aluguel, água, luz, tem que pagar a conta da igreja. Quem se preocupa é pastor. É a tesouraria, a administração. Deus não está preocupado com dinheiro, é dono do ouro e da prata. O que menos importa para Deus é o seu dinheiro. Para ele enxugar e fechar uma torneira, se eu não arrumar nem um bico para fazer aí de gari, na ajuda de trabalho, como é o nome que tem aí? Frente de trabalho. Então, as coisas com Deus são sérias. Então Deus, às vezes, fecha portas, permite que portas se fecham, situações acontecem. Para quê? Para corrigir todo filho a quem recebe. Essa pessoa chega na igreja e diz, meu pastor, eu vivia no mundo. Fumava, bebia, e promiscuidade, saía com um, com outra, fazia, acontecia. Eu não tinha problema, eu entrei na igreja. Começou a vir problema de todo lado. Porque Deus corrige a quem ama. Porque Deus açoita todo filho a quem recebe. Só que depois desta correção, vem a abundância. Quando nós nos submetemos de pronto, estou submetido, as bênçãos já começam a vir. Ou quando nós começamos, eu estou na igreja, eu quero a bênção, mas eu também não posso. Pastor, o pagodinho não dá. Mas você imagina um garoto com 14, 15 anos. E eu dizia assim, eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Eu disse, eu largo tudo. Mas a cervejinha e ir nos bailinhos para pegar as meninas, mas eu era terrível. Se eu não largo. Mas foi a primeira coisa, meu irmão. Foi a primeira coisa que Deus disse. O quê? Não larga não. Toma aqui. É prau. Hoje, se alguém passar a 5 quilômetros de mim, o cheiro da cerveja, eu vomito, me dá náuseas. Amados, com Deus não se brinca. Quando nós nos submetemos de pronto, as bênçãos já começam a vir. Vem, uma atrás da outra. Pastor, a pessoa se converteu, não tem nem 2, 3 meses. É bênção atrás de bênção. Por quê? Estou te ensinando. Se submeteu. Deus corrigiu, Deus disciplinou, a pessoa aceitou. Deus disciplinou, a pessoa aceitou. Vem uma bênção atrás da outra. Pastor, mas tem pessoa que leva um tempinho, a pessoa ainda está meio lá. Como é que é? Meu irmão, Deus disciplina. Deus disciplina. Deus corrige. E Deus até açoita. Sabe por quê? Porque Deus ama. Deus ama. Eu nunca me esqueci no dia que eu quase quebrei os ossos da Ana Laura para cuidar da vida dela. Nós fomos visitar um casal de amigos, a Ana Laura, o Lucas estava no playground lá embaixo brincando, estava comendo e de repente eu ouço assim, Lucas! Eu gelei. Eu disse, tem telinha nos quartos? Estávamos no 8º ou 9º andar do apartamento. O dono da casa disse, não. Eu disse, fica aqui. Eu saí, havia um banquinho, desse aqui assim, ó. Ana Laura subiu num banquinho, estava na ponta do banquinho, vendo o Lucas lá embaixo, pendurada. Amados, o banquinho virado na ponta, assim, fazendo assim. A hora que ele virasse, ela caía. Eu não pensei, Deus, eu me joguei, mas travei ela com tanta força que eu quase quebrei os ossos dela. Sabe por quê? Porque eu falei, eu quebro os ossos, mas minha filha não cai. Às vezes Deus tem que quebrar uns ossos nossos, para a gente não cair, amados.
Às vezes nós não entendemos, mas precisava tanto, pai. Minha filha, entre você cair e eu me jogar em cima de você com toda a minha força para não te perder, eu prefiro você com 1, 2, 3, 4 ossos quebrados do que perder você. Estou dizendo, eu como pai, eu fiz isso com quase matei a menina para salvar a vida dela. Você imagina o cuidado de Deus por nós, amados? Nós não estamos aqui soltos à deriva. A palavra disciplina, temos ela aí no grego, paidel. A palavra paido significa educar, instruir, treinar, tornar apto, instrução para crescimento. No grego, estou buscando o original grego para você. Deus disciplina, quando a Bíblia diz que Deus disciplina, significa que Deus disciplina todo filho a quem recebe. Deus educa, Deus instrui, Deus treina, Deus torna apto, Deus instrui para crescer. Agora, se eu não aceito, aí Deus corrige. E aí, se eu não aceito, aí Deus açoita. Mas primeiro Deus ensina. Deus nunca, guarde para o resto da sua vida o que eu vou te dizer. Deus nunca vai corrigir e Deus nunca vai açoitar sem antes instruir, educar, treinar e dar instrução para você crescer. Primeiro Deus te educa. Só passa pela correção e só passa pelo açoite de Deus aqueles que fazem pouco caso da instrução de Deus. Nós não podemos. Quem está compreendendo? Diga, eu não posso fazer pouco caso da instrução de Deus. Então, tudo que Deus diz, eu tenho que me fazer participante. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído, eu e você, na palavra, instruído no quê, pastor? Na palavra. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Temos que fazer o quê, pastor? Temos que nos fazer participante. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se mukterizo, do grego, fazer pouco caso de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também. Então, peraí, não vos enganeis, de Deus não se mukterizo, de Deus não se faz pouco caso. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que você planta, você colhe. A nossa vida é resultado daquilo que nós plantamos. Você pode reclamar da sociedade, do governo, do que você quiser, mas você não pode reclamar daquilo que você planta, daquilo que você colhe, porque você colhe o que você planta. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Pergunte para qualquer pessoa. A pessoa planta errado no casamento, vai colher errado. A pessoa planta errado na vida espiritual. Pastor, olha para eu estar voando hoje, era para eu estar assim, era para eu estar assado. Mas, irmão, sempre a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do Brasil, a culpa é da Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é da FIFA, a culpa é da Copa do... Todo mundo quer achar um culpado. Ninguém diz assim, isso é que eu plantei errado. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Mas eu fali, eu plantei errado. Toda ação tem uma consequência. Sabe essa palavra do grego, zomba, que é mukterizo? Significa fazer pouco caso de Deus. Se a pessoa faz pouco caso de mim, eu já me sinto mal. Às vezes eu estou falando com os meus filhos. Ah, mas me sobe o sangue espanhol. Eu fico o quê? Você está falando... aquela baixinha do cabelo ruim. Mas eu estou falando com ela, pai, onde eu estou, eu levanto. Vem cá, senta aqui, você vai me ouvir. Se eu pego o meu companheiro, minha cinta de couro, ponho do lado, ela já abre a legislação brasileira. Olha, pai, se tu me bater, eu te denuncio. Então eu fico só, cheira aí, cheira para você ver. Vamos conversar aqui, baixinha. Que história é essa? Desliga a TV, ela bate o pé. Você vai fazer pouco caso de mim. Quando alguém desdenha de você, quem já entrou numa loja, está assim meio
mal arrumado, você acha que você está ao máximo, né? Com aquela sandália havaiana, com aquele chinelão, com aquele bermudão, mostrando a cintura, e sabe, aí chega lá, né, o seu barriga, sabe, vai lá, tal. Aí a pessoa, você está na loja, você entra, você vai, você pergunta, você percebe que um vendedor faz assim, outro, ninguém quer te atender. Como é que você se sente? Pô, fez pouco caso de mim. Eu vou dar o troco, eu vou vir aqui uma hora arrumado, eu vou vir com dinheiro. Às vezes você compra, é de raiva. Você compra de raiva. Um dia eu comprei de raiva, mas eu fiquei numa raiva. Cheguei numa perfumaria, era aniversário da sogra. Então eu cheguei com um calça de abrigo, eu estava trabalhando em casa, olha, sogra para dar trabalho. Eu lembrei um aniversário da sogra e saiu doido. Achei o boticário aberto. Vai ter que ser aqui mesmo. Se eu queria um Axé, mas vai ter que ser aqui mesmo. Aí eu entrei na loja, com calça de abrigo, tudo. Entrei. E eu só queria ver um perfume. A moça disse, tem esse desodorante aqui. E eu fui, estou indo. Eu estou indo. Ele está R$1,99. Tem esse sabonetinho aqui, vem meio sabonete, 50 centavos. E vai... Aí eu olhei e disse, Aí eu estiquei o pescoço e disse, a senhora não tem nada melhor? Falei grosso. Eu estava com dinheiro contadinho, pus no crédito, mas levei o mais caro. Esta sogra talvez nem merecia tanto. Mas comprei o melhor. Pois eu vou dividir com o Giba, meio a meio. Mas, por quê? Você fez pouco caso de mim, eu não gostei de me sentir desvalorizado, não é assim? Agora você imagina como o povo de Deus desvaloriza o que Deus fala. Quando você fala uma coisa, a pessoa diz, isso é mentira, isso é um mentiroso, rapaz. O quê? Me chamar de mentiroso? Você não sabe de nada. O quê? Como é que você fica? Agora você imagina quando Deus vem, disciplina, fala, ensina, e a pessoa faz pouco caso. Faz pouco caso. Espera, está desdenhando de mim? Eu te dei uma vida, tenho feito tudo por você. Então você desdenhou de mim? Então tá bom. O que você planta, você colhe. Você vai colher o que você está plantando. Deus é mau? Não. Fui eu que plantei, não foi Deus que plantou. Deus orientou. Quem plantou fui eu. Então se eu sei o que é certo e eu faço o que é errado, a culpa é de Deus ou minha? A culpa é minha. Então eu e você temos que entender. Temos que plantar certo. Quem planta certo tem colheita certa. Olha o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Da carne colherá o quê? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas está aqui, é fruto da escolha. O que semeia para a carne vai colher corrupção. Não é eu que estou achando, não quero pôr medo em ninguém, hein? Isso aqui não é para você ter medo, não. Isso aqui é para você entender como o Deus que nós servimos é amoroso. Se você plantar certo, é só bênção, meu irmão. Plantou certo, é só alegria. Plantou errado, vai colher. Versículo 9. E não, olha como Deus sempre orienta. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, se não desistirmos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos que fazer bem a todos. Hoje, eu saí de Santos, era por volta de meio-dia, recebi uma ligação no celular, uma pessoa que faleceu, fui acompanhar a família, cheguei em Itanhaém, 1h30, fui para o velório municipal. Fiquei no nosso velório municipal aqui até às 4h30, até às 4 no velório, 4h30 chegamos no Jardim Coronel, 5 horas debaixo da chuva, nós fizemos o enterro desta senhora que faleceu. E enquanto eu estava ali, eu estava observando, façamos o bem a todos. A pastora encostou em mim, no meu ouvido, antes de eu trazer a palavra e orar com a família, a pastora me disse, meu bem, olha como nós devemos sempre, a pastora falou ao meu pé do ouvido, sempre fazer o bem para as pessoas. Não pode deixar para amanhã. E a pastora foi falando aquilo comigo enquanto nós conversávamos.
E eu disse, Senhor, às vezes nós deixamos de fazer, não faz. Tá? Olha, enquanto você tem oportunidade, faça o bem, amados. Faça o bem. Principalmente aos da família da fé. O que significa isso? Você tem oportunidade, faz o que é certo. 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 Por quê? Porque a seu tempo, ceifaremos. Nós vamos colher. Nós vamos ter os benefícios de tudo que nós temos feito de certo. Olha, o que eu mais quero na vida é isso. Para mim, para minha família e para você. Sabe qual foi a refeição que eu fiz hoje? Eu fiz uma refeição às 5:50. O presbítero William foi aqui numa lanchonete e trouxe um sanduíche. Porque eu não pensei em mim. Eu disse, eu vou atender a família. E a metade do meu sanduíche, seguramente quem deve ter comido foi meu filho. Não deu tempo de comer tudo. Mas pastor, eu não me preocupo com isso. Porque enquanto eu tenho oportunidade, eu vou fazer o bem. Enquanto eu tenho oportunidade, eu vou fazer o bem. Porque enquanto eu posso, eu vou fazer o bem. Enquanto dá, eu vou fazer o bem. Principalmente aos da família da fé. Olha, se você sair daqui com isso no teu coração, para mim já basta. Tem oportunidade? Faça o bem. Tem oportunidade? Faça o bem. Sabe uma coisa que a pastora ensina em casa? Ela já falou isso para o Luquinhas algumas vezes. Estou usar o exemplo que ele está aqui. Às vezes ela fala assim, filho, trate bem os seus irmãos. Trate bem os seus... E ele trata. Trate bem os seus irmãos. Porque a gente sabe que os irmãos, os pequenos são danados. Ele está com 14 anos. Há um abismo aí de idade. Trate bem os seus irmãos. E a pastora às vezes fala para o Luquinhas assim, se não for para tratar bem, não trate. Fala ou não fala? Se não for para tratar bem, não trate. O que ela está querendo dizer? Se não for para tratar bem, filho, melhor, não precisa fazer nada. O que é isso? É o cuidado, é zelo, é ensinando. É o que eu estou fazendo com você. Meu irmão, enquanto tem oportunidade, faça o bem. Pastor, eu não posso fazer o bem. Não faça, faz nada. Mas não faça mal para ninguém. Pode fazer o bem? Faça o bem. Eu não posso fazer o bem. Então não faça nada. Você está compreendendo? Temos que fazer o bem. Porque nós vamos colher. Não podemos esquecer que Deus nos trata como filhos. Olha aí, Hebreus 12:5. Estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é. Meu irmão, sabe o que a maioria dos cristãos estão fazendo? Com todo respeito, estão fazendo pouco caso do que Deus orienta, do que Deus ensina. Eu queria nesses minutinhos finais dizer para a igreja o seguinte. Eu, como teu pastor, como teu orientador, como teu guia espiritual, eu queria te orientar a ser alguém sempre disposto a se submeter à vontade de Deus. Para você ser bem-sucedido na vida, depende disso. Para ser bem-sucedido na vida, depende da obediência. Um dos fatores primordiais que Deus não abre mão é a obediência. Toda pessoa obediente a Deus é extremamente honrado por Deus. Sabe quando Deus fala, a pessoa obedece? Deus honra, Deus honra. Deus coloca pessoas para honrar. Toda pessoa que já cruzou o meu caminho, que eu conheci, que são pessoas que honram a Deus, Deus honra a vida dessas pessoas. Eu tenho o prazer, eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas assim. Sabe, o que alegra o meu coração é quando eu vejo uma pessoa que não mede esforços para Deus, para honrar a Deus, para estar na casa de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isto alegra o meu coração. Alegra o meu coração porque eu sei que esta pessoa vai ser honrada por Deus. Então eu queria que você guardasse, entendesse o seguinte, já falei sobre esse aspecto milhares de vezes. Eu poderia aqui hoje falar tantas e tantas coisas sobre este assunto, mas o Espírito Santo de Deus me instruiu a dizer para a igreja, para não fazermos pouco caso das orientações que nós temos recebido de Deus. Tem um motivo. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito o que as pessoas me falam. Você me fala uma coisa, não pense que o pastor, eu contei uma história para o pastor e tal, não pense que entra, isso fica gravado. Eu tenho esta facilidade dada por Deus de guardar. E uma vez, nosso presbítero Rogério me disse assim, pastor, ele
doutor, advogado, bacharel em direito, advogado, e é tabelião. Ele disse assim: pastor, quem paga errado, paga 2 vezes. Você lembra disso, doutor? Quem paga errado, nunca mais me esqueci disso. Quem paga errado, paga 2 vezes. Às vezes você paga errado, paga para a pessoa errada, paga, não guarda conta, paga 2 vezes, vai ter que pagar de novo, você não tem como provar. Amado, por que eu vou querer pagar 2 vezes, se eu posso pagar certo e pagar uma vez só? Para que eu e você vamos sofrer para aprender? Então guarda uma coisa para o resto da sua vida. Por mais que doa, por mais que seja uma decisão difícil, por mais que no primeiro momento parece ser assim, totalmente fora a sua vontade, se Deus te disser, obedeça. Muitas pessoas ousaram tentar a Deus, foram açoitados. Você pega um juiz de Israel, Sansão, se meteu em pecado, Deus deu oportunidade, se afundou, não quis, perdeu o quê? Pagou com a vida. Davi pagou com a vida. Davi pecou, mandou Urias para frente de batalha, Urias morreu. O que Deus fez? O filho dele com Betseba morreu. A vida de Davi se transformou em uma vida... mas eu não queria ter vivido a vida que Davi viveu depois daquele pecado. Eu não queria. Olha, o homem era um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi honrado, um homem que Deus deu tudo. Ele disse: agora eu vou fazer o que eu quero. Desobedeceu a Deus, mandou um homem para morrer. A consequência foi perder um filho, o menino não vingou, morreu. Depois disso, o filho violentou a própria irmã, o outro irmão tomou as dores porque o irmão violentou a irmã, matou o irmão. Aí esse que matou o irmão quis tomar o reino de Davi, tomou. Foi para matar Davi, Davi saiu fugido para não morrer pelo filho. Depois, esse filho morre. Então, para que passar por tudo isso? Para quê? Então nós podemos poupar muitas coisas nas nossas vidas, se Deus disser: luz e trevas não se misturam. Não se mistura. Deus disse: não se mistura. Se Deus disser para você: olha, o salário do pecado é a morte. É morte? Não quero isso para a minha vida. Se Deus disser: olha o jugo desigual. Mas pastor, é moreno alto, bonito e sensual. É a solução dos meus problemas. Deus disse: não. Mas pastor, isto é um pedaço de mau caminho. Disseste bem. Eu até diria o seguinte: é o inteiro do mau caminho, não é nem um pedaço. Eu quero lá pedaço de mau caminho na minha vida? Pastor, eu conheci uma pequena, isto é uma perdição. Disseste bem. Deixa esta pequena se perder sozinha. Então, existem coisas que nós, mucterizo, fazemos pouco caso. Aí depois vamos colher. Você não vai colher de homens. Você vai colher o que você plantou. Então eu queria terminar o culto dizendo: se Deus te instruiu, ouve, segue, se submeta e traz o seu testemunho aqui para eu dar publicamente para a igreja para glorificar a Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga: a graça de Deus não é libertinagem. Não é libertinagem. A graça de Deus não é libertinagem. Porque eu sou salvo para sempre, eu faço o que eu quero da vida. A história está aí para contar. Sabe de onde saiu o Elvis Presley? Um coral gospel americano. Sabe onde saiu aquele menino Michael Jackson? De um coral gospel americano. Sabe onde saiu aquela menina, qual é o nome dela? Whitney Houston, é assim que fala. Sabe onde ela saiu? De um coral gospel americano.
Sabe de onde saiu a maioria dos jovens do Mamonas Assassina? De dentro de um coral gospel brasileiro. Famílias evangélicas tradicionais. Sabe de onde saiu Ayrton Senna da Silva? Para brilhar no mundo, de dentro de uma igreja evangélica. E de repente, o que foram, não são. Vidas se perderam. Fica imaginando, qual é um dos homens mais conhecidos no mundo, amados? Elvis Presley. Meu filho conhece. Se pôr uma foto de é o Elvis. Gerações. Passou gerações. Morreu jovem. No auge da vida. Com droga. Será que no coral gospel na igreja que ele frequentava, ninguém nunca disse? Não se meta com isso. Não pague para ver. Não estou te pondo medo. Estou te pondo medo. Estou dizendo que uma plantação tem uma consequência. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pai, amado e eterno Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Não queremos, Senhor, fazer vistas grossas para a Tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja nos dirigindo, nos orientando, nos conduzindo, por intermédio da Tua palavra. E o meu pedido nesta noite é que o Teu povo, é que a Tua igreja, é que os Teus filhos se submetam à Tua voz. Não queremos pagar para ver. Não queremos, Senhor Jesus, desdenhar e fazer pouco caso da Tua educação e do Teu treinamento. Por isso, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos orienta para nos submetermos aos Teus comandos, à Tua voz, à Tua direção. Eu te entrego o mês de julho que está começando. Eu te entrego a vida dos Teus filhos nesta noite e que todos saiam daqui para seguir, para obedecer a Tua voz, aquilo que a Tua palavra nos orienta. Estenda a sua mão em direção ao altar, que a graça, a paz, o amor, a alegria e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos guiem, vos dirijam e vos conduzam no mês de uma grande virada, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.